Para todas as áreas da ciência, existe sempre uma comissão internacional que trata das regras de nomenclatura. Por exemplo, a zoologia tem a sua, que é o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. A botânica tem a dela, que engloba também algas e fungos. E a química, quem trata das regras de nomenclatura é a IUPAC. E aqui então a gente vai abordar as regras de nomenclatura das moléculas orgânicas. De maneira geral, o nome da molécula orgânica é sempre dividido em 3 partes. A primeira parte, ela vai tratar do número de carbonos, quantos carbonos tem na molécula. A segunda parte vai tratar das ligações químicas entre elas, se são todas saturadas ou se estão presentes ligações duplas ou triplas. E o nome vai sempre terminar com um sufixo que vai estar relacionado ao grupo de molécula orgânica. No caso dos hidrocarbonetos, vai sempre terminar em O. Então vamos começar com os hidrocarbonetos mais simples, que são os alcanos, dotados apenas de ligação saturada entre os átomos de carbono. Lembrando que os alcanos são apelidados também de parafinas e são produzidos na natureza a partir de processos de decomposição e também muitos são derivados do petróleo. Vamos iniciar com o etano, que é o C2H8, uma molécula que tem 2 átomos de carbono. Então, essa molécula recebe esse nome de etano porque ele possui 2 átomos de carbono, então ele vai ter o prefixo et. Se a ligação entre os átomos de carbono for somente saturada, a parte central do nome vai ter an, e como se trata de um hidrocarboneto, vai ter a terminação O. Então, esse daqui é o etano. Já esse, o mais simples que existe, é o metano, porque ele tem um único átomo de carbono. Bom, aqui não existem ligações covalentes entre átomos de carbono, mas a gente usa o an. E como é hidrocarboneto, termina em O, então metano. Se a gente pegar essa molécula maior aqui, que tem 5 átomos de carbono, então 5 átomos de carbono é o prefixo pent. Aqui temos apenas ligações simples entre os átomos de carbono, então a saturação é an. E como se trata de um hidrocarboneto, finalzinho O. Então essa molécula aqui é o pentano. Nessa molécula o esquema é o mesmo, aqui a gente vai ter 7 átomos de carbono, então o prefixo é hepta, somente ligações simples, a saturação é an, e como se trata de um hidrocarboneto, terminação O, heptano. Agora um hidrocarboneto com dupla ligação, que a gente chama de alceno, esse daqui é o eteno, porque tem 2 átomos de carbono, então o prefixo et. Quando tem uma dupla ligação a gente coloca em, e como é hidrocarboneto termina em O, eteno. Agora presta atenção aqui, porque eu coloquei 2 moléculas que são chamadas de buteno. Por quê? Ambas têm 4 átomos de carbono e uma dupla ligação. Acontece que a dupla ligação está em posição diferente nessas moléculas. Então se eu pegar essa molécula e colocar em cima dessa, elas vão ter os mesmos átomos, mas a posição da dupla ligação é diferente. Então são moléculas diferentes, dessa forma tem que ter nomes diferentes. Então se a diferença entre elas está na posição da dupla ligação, a diferença no nome vai estar vinculado a isso. Então dá uma olhada que ambas têm 4 átomos de carbono, prefixo but. Uma dupla ligação em hidrocarboneto termina O. Então as duas vão se chamar buteno. Só falta então a gente indicar no nome a posição da dupla ligação. E quando acontece isso, a gente vai ter que numerar a molécula sempre iniciando a partir do carbono mais próximo à dupla ligação. Então nesse caso aqui a numeração tem que partir da extremidade à direita. Então 1, 2, 3, 4. A dupla ligação vai estar entre os carbonos 1 e 2. A gente vai pegar sempre o menor número, então 1. Por isso que o nome da molécula é 1-buteno. Esse 1 está indicando a posição da dupla ligação, representado pelo en aqui no nome. Já na molécula de baixo, tanto faz a gente numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que a dupla ligação vai se iniciar no carbono 2. Então o nome dessa molécula vai ser 2-buteno. Agora presta muita atenção nessa molécula aqui, que é o propeno. Ela tem 3 átomos de carbono e uma dupla ligação. Então dessa forma, 3 carbonos próprio, uma dupla ligação em hidrocarboneto O, propeno. E a gente viu nesses casos anteriores que a gente tem que indicar a posição da dupla ligação. Já especificamente nessa molécula, o propeno, a gente não precisa colocar a posição da dupla ligação. Na verdade, se a gente colocar, isso daqui vai ser errado, tá? Porque vai ser um caso de redundância. E redundância significa repetição de informações. Igual na língua portuguesa, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima. Tá errado isso. Se você vai entrar, é claro que é para dentro. Então você está dando 2 informações equivalentes, você está repetindo, isso é o caso de redundância. Aqui, se a gente colocar o número 1 na molécula indicando a posição da dupla ligação, vai ser um caso de redundância. Por quê? Acontece, veja bem como está desenhado aqui. A dupla ligação vai se iniciar no carbono 1. E se a gente inverter a posição da dupla ligação colocando ela desse lado aqui, a gente vai ter que inverter também a numeração da molécula, começando do lado esquerdo, que nesse caso vai ser o carbono 1 aqui, a posição da dupla ligação. Então, independente da forma de você desenhar a molécula, a dupla ligação vai sempre iniciar no carbono 1. Não tem como iniciar no carbono 2. Então, essa molécula vai ser sempre propeno. Mais uma vez, se você colocar um propeno, isso é errado. Então, além dos hidrocarbonetos de dupla ligação, existem também aqueles de tripla ligação denominados de alcinos.
E o esquema é o mesmo, e a tripla ligação vai ser identificada no nome por essa extensão IN. Então essa molécula de 2 carbonos é o etino, 2 carbonos et, tripla ligação IN, hidrocarboneto O. Já essa daqui é o propino, e a gente não tem que indicar a posição da tripla ligação pelo mesmo esquema que nós temos aqui no propeno. Aqui, 2 alcinos de 4 carbonos, então você tem 4 carbonos but, de tripla ligação IN, hidrocarboneto O. Nessa molécula aqui, a tripla ligação está no carbono 1, enquanto que essa está no carbono 2, por isso que 1 butino, 2 butino. E pode acontecer também casos em que a dupla ou tripla ligação ocorrem 2 vezes na molécula. Então o nome dessa vai ser assim, 7 átomos de carbono, hepta. 2 triplas ligações de IN, tá bom? Que significa 2 triplas ligações aqui dentro do nome. E onde que estão essas triplas ligações? Elas se iniciam no carbono 1 e carbono 5. Então nós vamos indicar isso aqui fora separados por vírgula. Então esse 1,5 significa que as triplas ligações começam no carbono 1 e 5. Bom, agora que a gente já viu como funcionam as coisas, vamos entrar nas moléculas orgânicas ramificadas, que são aquelas que possuem carbonos terciários ou quaternários. Quando a gente tiver ramificação, a gente vai sempre dividir a molécula e o nome também em 2 partes. Então uma parte vai ser a cadeia principal e a outra vai ser as ramificações. Primeiro a gente tem que buscar quem que é essa cadeia principal. E ela vai sempre conter a insaturação, quando presente, grupo funcional também quando estiver presente, mas no caso de hidrocarboneto ele não vai existir, né? Mas tendo então esses itens na molécula, você vai ter que verificar qual que é a parte mais comprida da molécula que abriga esses itens. E as ramificações a gente vai entender como se fossem partes anexas encaixadas na cadeia principal. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um hidrocarboneto de ligação saturada, que não vai ter, no caso, então, insaturação nem grupo funcional. A gente vai ter que verificar qual que é a parte mais comprida da molécula. Então, verificando isso, já deixa em destaque e também já deixem recortadas as ramificações. Então, dessa forma, a gente dividiu a molécula em 2 partes, cadeia principal e ramificações. O nome também vai ter essa divisão de 2 partes. No caso da cadeia principal, ela vai funcionar igual nos exemplos anteriores que a gente trabalhou, e a ramificação a gente vai sempre anexá-las atrás do nome da cadeia principal. Então veja o seguinte, a cadeia principal tem 6 átomos de carbono e somente ligação simples, né, saturada. Então essa molécula vai se chamar hexano. E também nós temos anexos a ela 3 ramificações CH3, que são denominadas de metil. E é só a gente identificar então que local da molécula que essas ramificações estão conectadas. Então a gente vai indicar a numeração a partir desse carbono, porque essa extremidade está mais próxima das ramificações. Então essa ramificação está conectada ao carbono 2, enquanto que essas duas aqui estão conectadas ao carbono 3. Então essa molécula ela vai se chamar 2,3,3, vai indicar a posição dos 3 metis presentes na cadeia principal. Aí como são 3 metis, a gente precisa colocar trimetil. E a leitura do nome da molécula vai ficar da seguinte forma. A cadeia principal é um hexano e a ela estão conectadas 3 metis, um no carbono 2 e 2 metis no carbono 3. Então, mais 3 exemplos. Essa primeira molécula vai se chamar 3-metil-heptano, porque a cadeia principal tem 7 átomos de carbono, somente ligação saturada, e uma ramificação metil no carbono 3. Este de baixo é a mesma coisa, só que a ramificação metil está posicionada no carbono 4. Essa aqui de baixo, a molécula principal tem 5 átomos de carbono, e 2 metis ligados a ela, estando posicionados no carbono 2 e 4. Então 2,4 dimetil, né, porque são 2 metis, pentano. Aí uma coisa que vocês têm que estar ligado é que quando a molécula tiver ramificações diferentes, elas vão entrar em ordem alfabética na hora de montar o nome. Então a nossa cadeia principal tem 6 átomos de carbono, somente ligação simples, hexano. Aí a gente vai ter uma ramificação metil no carbono 2 e etil no carbono 4. Então na hora de colocar essas ramificações aqui, elas vêm em ordem alfabética. O etil está posicionado no carbono 4, enquanto que o metil está posicionado no carbono 2. Já esse de baixo é a mesma coisa, a gente vai ter de novo um hexano, aí com uma ramificação metil e etil, ambos no carbono 3. Então o nome vai ficar assim porque a cadeia principal é hexano, uma ramificação metil no carbono 3 e uma ramificação etil no carbono 3 também. E para a gente fechar nosso vídeo, as moléculas orgânicas que tiverem ramificação e insaturação, a insaturação obrigatoriamente vai ter que estar dentro da cadeia principal, cuja numeração vai se iniciar a partir do carbono mais próximo à insaturação. Então essa molécula aqui tem uma cadeia principal de 7 átomos de carbono, e ela possui uma dupla ligação no carbono 2, sendo um hidrocarboneto então 2-hepteno. E ela possui também uma ramificação metil no carbono 6. Então o nome vai ficar dessa forma porque nós temos uma cadeia principal que é um hepteno,
cuja dupla ligação está inserida no carbono 2 e anexo a ela uma ramificação metil anexada ao carbono 6. Já nessa molécula aqui de baixo, ela tem 8 átomos de carbono, uma tripla ligação posicionada no carbono 2. Então a cadeia principal se chama 2-octino e possui também uma ramificação metil no carbono 4, ficando esse nome aqui. Então, por último, para a gente ir embora, 2 exemplos bastante importantes, no qual a gente vai ter essa molécula ramificada, essa daqui vai ser a cadeia principal, e como ela tem 7 átomos de carbono e uma tripla ligação no carbono 2, o nome da cadeia principal é 2-heptino. Mas existe essa possibilidade de pôr a posição da insaturação dentro do nome, ficando essa coisa quebrada e esquisita, mas isso daqui está correto, tá? Hept-2-ino. E nós vamos ter também uma ramificação metil no carbono 5 e uma ramificação etil no carbono 4. E mais esse daqui que pode dar um nó na nossa cabeça, porque nessa molécula ela possui 2 opções para a cadeia principal. Essa daqui com 6 átomos de carbono e essa daqui também com 6 átomos de carbono. Então, quando acontecer isso, a gente vai escolher aquela que possui o maior número de ramificações, ficando essa, então, como cadeia principal. Então, se ela tem 6 átomos de carbono e uma dupla ligação no carbono 1, um hexeno. Aí ela vai ter uma ramificação propil e 2 ramificações metis, certo? Iniciando, então, com os metis, que estão posicionados no carbono 4 e 5, por isso aqui dimetil, e uma ramificação propil no carbono 3. É isso. Um abraço.